Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta para mais uma edição de número 16 deste programinha. E aconteceu muita coisa de levantar os cabelos do braço. E amigos, tem Champions League pela frente e nem tudo se resume em resultados ruins. Vamos também seguir em frente e discutir alguns dos assuntos mais interessantes deste clube chamado Liverpool. Além de falar do jogo contra o Manchester City, vamos destacar aí a estreia do time na Champions League contra o Sevilla. E aproveitando esse gancho de competições que vão intercalar jogos de fim de semana, meio de semana, a questão da rodagem de elenco, a importância desta rodagem de elenco que o Liverpool vai ter de passar nesta temporada. E eu primeiramente vou chamar os nossos queridos participantes desta bagaça neste programa. Primeiramente o vice-capitão da porra toda, Cledi Cavalcante, de onde você fala? De Recife, eu sou Cledi Cavalcante e não desanimei não, cara. Sigo caminhando e tem muita coisa pra gente falar hoje. Leandro Martins, se apresente. E aí galera, eu sou o Leandro Martins de Poços de Caldas, Minas Gerais, e sem enrolação, vamos que vamos. E agora vamos apresentar os nossos convidados, ele que chega sempre falando aqui de Academy. Sérgio, se apresente. Olá meus amigos, aqui de Salvador, Bahia, Sérgio Gustavo falando com vocês. Mais uma vez é um prazer estar aqui dividindo esse espaço. E quem fala agora conosco, o nosso outro convidado é Dasler Marques, jornalista do UOL. Ele que já esteve aqui no Papo Copeiro. Tudo bem, Dasler? De onde você fala? Bom dia, amigos. Falo aqui da Baixada Santista. Um prazer participar com vocês aí. Um dia depois, né, da derrota aí do Liverpool. Um grande jogo com o Manchester City. Grande para o Manchester, mas um jogo que mostrou algumas coisas interessantes também. É isso aí, agora o Melwood Pub vai começar a sua sequência de assuntos. E é claro, vamos falar do jogo contra o Manchester City. Primeiramente, tocando o barco. Momento da temporada. E este jogo malfadado para o Liverpool, jogo contra o Manchester City, várias coisas aconteceram. Uma derrota de 5-0 sempre impacta. Mas tivemos algumas circunstâncias nesse jogo que foram bastante marcantes, que primeiro foi, talvez possa ser considerada a expulsão do Mané. E claro que a defesa também chamou atenção do ponto de vista, de novo, do posicionamento, que mais uma vez se deu espaços para o Manchester City de forma até um pouco preocupante dentro do jogo. Principalmente no primeiro tempo, no gol do Agüero, um espaço pelo meio. E o Liverpool teve algumas dificuldades no primeiro tempo de espaço, justamente de progressão de jogo. As pontas foram os principais espaços que o Liverpool teve, principalmente pelo lado do Otamendi, que era um dos 3 zagueiros do City, mas infelizmente não teve aquela efetividade e ainda sofreu, claro, com a defesa. Mas primeiramente eu vou só falar que o lance da expulsão em si foi aquele momento de dúvida se foi para vermelho, foi para amarelo, causa essa dificuldade nessa discussão, porque é lance de interpretação por parte do árbitro. E claro, a expulsão desanimou o time de uma forma incrível, se a gente observar a mobilização depois do lance. Mas realmente o ponto negativo nesse jogo foi a defesa, que já volta aquela tradicional discussão: tínhamos que ter contratado um zagueiro. Isso sim deveria ter sido feito, mas não é o principal quando se leva em conta que o problema da defesa ele vai além do nome de A, B ou C, vai a parte de posicionamento. Porque se pegar pelo menos os gols do primeiro tempo do City, o primeiro gol do Agüero foi um lançamento no meio dos 2 zagueiros, e no segundo gol do Gabriel Jesus foi
aquele lance em que o cara cabeceia simplesmente sozinho. São erros de posicionamento que ficam evidentes nessa equipe. E eu quero apenas destacar que foi um jogo tão complicado e um dia tão ruim que eu cheguei ao ponto de simplesmente desligar. Não valeria a pena acompanhar porque já estava visível que ia acontecer a tragédia. Mas eu quero ouvir do querido amigo Cledir Cavalcante, que tem muita coisa a falar. O que tu tem a falar de tão impactante desse jogo? Olha, meu querido, eu acho que pessoas fazem leituras erradas do jogo, sabe? Que você definir esse jogo assim de uma forma tão simples talvez não seja a forma mais adequada. E primeiro de tudo, existiu um jogo antes do Mané ser expulso e passou a ter outro jogo depois que o Mané foi expulso, porque eu acho que com certeza pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava por aquilo, nem o torcedor mais pessimista ia adivinhar o que aconteceu. Aquele lance com o Ederson foi um acidente de trabalho, não é? Claramente não teve a intenção. Inclusive o Mané foi muito, assim, teve uma humildade suficiente para se valer de sua própria rede social e pedir desculpas ao jogador pelo lance que, não, o cidadão se machucou, acabou sendo substituído, mas, né, eu não culpo o Mané por isso não. O Mané foi imprudente, mas não foi com maldade, não foi leviano, se assim eu posso dizer. Mas se você olhar o jogo, somente quem assistiu, quem acompanhou depois, você viu que antes da expulsão, o time estava jogando de igual para igual. Tá certo que já estava perdendo 1-0 o gol de Agüero, mas o Liverpool também estava com um ímpeto ofensivo muito bom. E certamente o resultado seria completamente diferente. Porque realmente foi uma tragédia, aconteceu, e depois disso quebrou todo o jogo do Liverpool, sabe? Esse negócio de lance interpretativo, esse lance de podia ter marcado, várias da interpretação, isso só vai gerar discussões que não vão nos levar a nada. Eu não expulsaria, assim, falando não sendo clubista, mas, né, mas as pessoas vão julgar como quiser. A questão é a seguinte, jogou de igual para igual, foi expulso, o Klopp não soube lidar com que como é que o Jack Bauer chama de impossible situation. Não soube lidar com isso, fez substituições que não trouxeram o devido impacto e, mais uma vez, ficou escancarado um problema que a gente fala há muito tempo aqui, que é o posicionamento defensivo. Não é jogador A, não é jogador B, não é jogador C que faltou, deixou de contratar, que não estava escalado, que ia resolver esse problema. Acredito que até se o Coutinho estivesse em campo, esse resultado teria acontecido nessas condições, porque realmente foi uma infelicidade, foi um dia que deu tudo errado, não foi realmente o nosso dia. E eu fico realmente revoltado com quem faz uma leitura errada do jogo, uma leitura superficial, porque quem viu o jogo viu que o Liverpool teve 2 momentos na partida. E o segundo momento foi realmente terrível. Nada deu certo e ficou escancarado um problema que nós já temos aqui. E acredito que mesmo que tivessem contratado um zagueiro, se não resolver a parte defensiva, vai continuar da mesma forma. E assim, eu queria agora ouvir o Dazzler, porque na apresentação ali ele falou que teve algo de interessante no jogo. O que tu viu de interessante? Pois é, Maurício, eu vejo que a expulsão realmente foi determinante, né? E a gente sempre vai discutir aí se foi correta ou não a expulsão, se for olhar pelo lado da intenção, talvez não tenha sido, mas se for olhar pelo dano que foi causado, digamos assim, a gente vai concordar que o Mané foi um pouco além do que deveria no lance, né? Mas o fato é que eu vejo que o Liverpool ainda não é defensivamente seguro para jogar dentro da ideia de jogo que o Klopp espera com os defensores adiantados. O Manchester City usou muito bem os espaços
O Gabriel Jesus e o Agüero são jogadores muito bons em atacar profundidade e na medida em que o Liverpool adianta muito a sua primeira linha, ele vai permitir ao adversário explorar esses espaços e jogar dentro dessa ideia que coloca sempre muita pressão nos defensores, não é fácil. E, a meu ver, o Liverpool não tem jogadores do nível na posição para executar isso contra um rival tão forte quanto o City, né? E depois da expulsão, o Liverpool não teve talvez a humildade suficiente de recuar as linhas, se fechar um pouco mais, tentar neutralizar o jogo. Seguiu dando muitos espaços até um pouco tolos em bola aérea, por exemplo, gol de cabeça, né? E enfim, tem que se defender melhor, porque é impossível ter êxito numa Premier League se defendendo dessa maneira nesse tipo de jogo. Por mais que a expulsão obviamente tenha que ser relativizada, o jogo estava bastante equilibrado até o cartão vermelho, mas jogos assim põem muitos desafios. Eu vi o Chelsea outro dia do Conte jogando com 9 contra 10 e lutando até o final por um resultado, né? Por pouco não empatou na estreia do campeonato inglês. Então, essa mentalidade eu vejo que faltou ao Liverpool ontem. Como vocês disseram na introdução, o time basicamente se entregou depois da expulsão e dava para equilibrar um pouco mais, mesmo com 10 contra 11. O Leandro Martins, o que tu tem a falar também desse jogo? Porque teve todo tipo de nuances, né? O time do Liverpool mais uma vez sofrendo com a parte defensiva e também, claro, teve a expulsão. E claro, o Liverpool teve alguns gols perdidos durante o primeiro tempo, no caso do Salah, que eu lembro de tu comentar da situação do gol perdido pelo Salah contra o Ederson praticamente sozinho, ele e o goleiro. Bem, antes de mais nada, vou começar por esse lance do Salah. O Salah foi uma contratação, acho que no mesmo embalo que a contratação do Mané para a temporada passada, e acho que foi sim uma contratação pontual, foi um jogador necessário e vem jogando muito bem. Mas o Salah, por enquanto, ele ainda perde muitos gols fáceis, muitos gols que é acessível ao atacante, ao winger, e ele não vem fazendo em algumas jogadas que são cruciais, aquele jogo que ele só tem uma chance. Aí isso foi o que aconteceu. Ele teve uma chance e ele acabou chutando fraco demais. Assim, ele poderia ter enfiado o pé na bola, mesmo que ela fosse na cara do goleiro, que fosse, né? Ele chutou um tanto quanto fraco e sem dar muito trabalho pro Ederson. Eu vou aproveitar aqui o gancho do que o Edir falou a respeito do Mané ter pedido desculpa na rede social dele. Ele postou no Instagram e eu vou ler para os ouvintes, para vocês saberem exatamente o que o Mané postou no Instagram. Ele começou, abre aspas: eu espero e desejo uma recuperação muito rápida ao Ederson. Eu sinto muito, ele se machucou durante a nossa colisão acidental no campo e eu lamento por ele não ter conseguido completar a partida por causa disso. Eu rezo para que ele se cure rápido e esteja de volta jogando o mais cedo possível, porque ele é um jogador da mais alta qualidade. O Mané postou, fecha aspas, né? O Mané postou isso com uma foto do Ederson, que uma foto depois que o Ederson deve ter publicado, ou o próprio Manchester City deve ter publicado, e isso por si só já mostra, como ele falou, já mostra uma humildade do jogador. Ele viu que ele machucou um companheiro de profissão e quis pedir desculpa por isso, porque acho que aí já não vai nem em relação a jogadores, isso vai de ser humano mesmo. Isso é questão de caráter. Você erra, mesmo que não seja proposital, você errou. Você vê o que você fez, você pede desculpa. Achei que foi uma atitude digna da parte dele. E sobre o lance em questão, que uma coisa puxa a outra, eu acredito que ele foi imprudente, sim. Mas eu sou daqueles que ele foi mais burro do que maldoso. Porque é muito mais fácil você dizer que ele foi burro mesmo, levantou o pé e tal, do que dizer que ele foi na maldade. Porque ele sequer tá olhando pro goleiro. Ele sequer tá olhando pro Ederson. No momento que o Mané pula na bola pra dar aquele salto que sai alguns centímetros do chão, pra tentar dar um impulso pra pegar a bola com a perna direita, ele não tá olhando pro goleiro. Ele tá olhando pra bola. E outra coisa que também é muito importante: quando ele sai do chão, o Ederson tá no chão ainda. O Ederson pula depois. Então, vale lembrar o fato de que não tinha como o Mané impedir esse choque.
mas tinha como o Ederson impedir. Ok, ele é goleiro, ele tinha que ir na bola, ele não ia tomar gol. Ok, mas se o Ederson chega um pouco mais atrasado nessa bola, ele faz uma falta no Mané e o Ederson provavelmente seria o expulso. Então eu acho que teve uma imprudência, acho que o Mané merecia sim um amarelo e merecia uma chamada do árbitro. Não, você tá errado, você foi muito violento, você não podia fazer isso e tal. Mas o vermelho eu acho que foi o que acabou com tudo. Sim, não preciso falar da defesa, porque já foi dito, né? Infelizmente, o posicionamento, enquanto ele não for corrigido, isso nunca vai mudar. Vai continuar assim. A gente já teve momentos com Carragher e Ripper que o posicionamento dos dois acabava interferindo. E eram grandes zagueiros. Então, o problema de posicionamento na nossa defesa é o de agora. É o do Rodgers, ela é muito antiga. Então, ou você demite todo mundo que treina a defesa e contrata gente que resolva isso, ou a gente vai continuar nisso para sempre. Porque é sempre os mesmos erros. O primeiro gol do Agüero. É um lançamento no meio da defesa. Tem 4 jogadores perto do Agüero e o Agüero passa. É uma coisa que não tem explicação. Porque todo mundo ficou puto ontem. Mas o Liverpool tomou 5, o Liverpool isso, o Liverpool aquilo. Todos os gols foram falha de defesa. Seja porque lançaram a bola e o jogador achou que o outro ia, o outro achou que um ia e não fez nada, como isso acontece muito, ou seja porque o psicológico interferiu. E acima de tudo, o psicológico, quero deixar aqui o meu parecer sobre isso. Eu acho que o Klopp cagou pro jogo. Assim, chegou um momento que o Klopp analisou a partida e pensou: não, quarta-feira tem um Sevilla, foda-se o Manchester City. Não, já tá perdido, dane-se. Eu vou tirar aqui o Salah porque é importante, vou tirar o Firmino porque é importante, porque ele não colocou o Solanke porque ele acreditou no Solanke. Ele colocou o Solanke porque ele não queria colocar o Sturridge e queria poupar o Firmino. Eu acho que ele não colocou o Sturridge justamente pensando no Sevilla e colocou o Solanke porque era outra opção que tinha aí. Assim, pra mim foi uma atitude burra ter tirado o Salah para colocar o Chamberlain. Poderia ter colocado o Chamberlain, mas para mim foi uma atitude burra, porque o Salah era um canto de escape, então no momento ali que poderia tentar alguma coisa, lembrando que estava perdendo apenas por 2-0 ainda, então tipo, tinha a possibilidade de tentar algo. Assim, você faz o mínimo para tomar o máximo para não tomar mais gols e você tenta ter um contra-ataque, você tem que tentar alguma coisa, porque como já foi dito, o Chelsea estava com 9 e mesmo assim estava tentando. Tá certo, aqui, eu comentei isso ontem também, qualquer equipe com menos um jogador e tem qualidade, ela consegue superar, ela consegue ir um pouco além. Eu acho que ontem a gente não foi além porque o Klopp deu uma freada. Eu acho que o Klopp é o técnico pro Liverpool, sim. Eu não acho que ele deva ser demitido, como muitos ficam falando, mas eu acho que ele pagou novamente por decisões dele. Talvez seja decisões de não reforçar a defesa, talvez seja a decisão de que ele não tem uma outra mentalidade para um esquema tático, esquema tático diferente, se bem que ontem ele até tentou 3 zagueiros, né, recuando mais o campo, mas mais uma vez ele acabou pecando, porque as escolhas que ele fez para a partida após a expulsão do Mané, elas mais pioraram do que ajudaram. Leandro, só complementando o que você falou, que eu também já vi gente pedir na cabeça do Klopp já, e eu fico pensando, como torcedor tem memória curta também, né, que até esse presente jogo nós estávamos disputando os jogos muito bem, tivemos resultados positivos, né, e esquecem que esse jogo também foi uma fatalidade e também coisa do futebol, cara. Todo time está sujeito a perder também. O Klopp, assim, ele não foi feliz com o que ele fez ali no campo para tentar corrigir. Porque a gente fala de intenção, que parece, mas a gente não está na cabeça dele para saber. Mas me parece que ele realmente fez as escolhas erradas ali, sabe? Também teve um pouco de preocupação por ter jogo de Sevilha. Eu acho que estamos só no começo do campeonato inglês, tem muito para corrigir, para correr atrás. Aquilo também. Se a gente for escolher vencer o Sevilla na estreia da Champions ou ser goleado pro City, eu acho que não é muito difícil a escolha, né? Eu não falo nem dessa questão de escolha, realmente
esse jogo, assim, só porque a gente tomou um 5 do Manchester City, não quer dizer que a nossa temporada está perdida. O pessoal tá entregando ouro, tá dizendo que não presta, tá querendo apontar culpado, mas tem uns que fazem isso de cabeça quente. Futebol é isso. Futebol, às vezes a gente fala coisa de cabeça quente, mas o problema é quando continuam falando essas coisas quando a cabeça esfria. Então, tem que ter um certo cuidado. Assim, você tem que ver o contexto inteiro. E, né, infelizmente foi uma partida infeliz para nós. E até perder pro City faz parte, jogando lá em Manchester. É do jogo. Seria uma derrota previsível, assim, dentro de uma possibilidade razoável. Se tu olhar para o início de campeonato, faz parte. Olha, e nós não perdemos nós não ganhamos do atual campeão na temporada passada? Sim, ganhamos já no começo do campeonato. Olha aí. Então, faz parte, é do jogo. E lembrando também que o próprio City já foi goleado por diversas vezes pelo Liverpool. Então, você bate, uma hora você apanha. Isso acontece, é natural do futebol. Porque isso não quer dizer incompetência. Porque se você for analisar o lance do jogo, houve escolhas erradas, tudo aquelas coisas que ninguém está isento, mas assim, se o contexto fosse diferente, talvez a gente não tivesse tomado isso na cabeça. Acho que serve muito de lição também. Acho que o Klopp vai tirar muitas coisas boas, muito aprendizado bom dessa partida, assim, principalmente na questão de você agir, pensar rápido quando as circunstâncias não estão a seu favor, quando acontece uma surpresa como foi essa, né? Sérgio, agora eu quero ouvir o que você tem a falar do jogo. Bom, eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui, e eu também não sou um adepto de ter uma reação exagerada sobre esse jogo devido à elasticidade do placar, porque eu também concordo que foi um episódio único, foi um placar singular devido às condições do jogo, devido a tudo que aconteceu, e também concordo que pelo fato do Klopp meio que em um determinado momento da partida desistiu do jogo em prol dos nossos próximos confrontos. Como ele viu que, devido a todo o cenário que estava criado no segundo tempo, uma reação nossa ia ser algo praticamente impossível, ele também meio que largou o jogo de mão. Então, assim, claro que as falhas defensivas têm que ser discutidas, claro que a nossa postura em campo tem que ser repensada, mas eu também não acho que foi uma catástrofe, que isso significa que a gente não vai conseguir disputar de igual para igual com o City na tabela. Também não sou a favor desse tipo de reação, não. Agora sim, eu acho que o lance do Mané, eu concordo com quem disse que não teve maldade e que deveria ter sido para cartão amarelo. Inclusive, nossa opinião aqui está corroborada pela opinião de próprios jogadores do City, como De Bruyne, como o próprio Guardiola falou, como o Mark Clattenburg falou no debate pós-jogo. Ele é comentarista de arbitragem e disse que o lance, na visão dele, era um lance para amarelo, porque o Mané tinha os olhos só na bola e já estava com os 2 pés fora do chão. Então, assim, o Gary Neville, torcedor do United, nos defendeu. Então, fica bem claro que foi uma expulsão exagerada e que as pessoas que na internet estão acusando e xingando quem discorda disso estão se baseando naquela imagem congelada que postaram na internet do Mané com o pé no rosto do Ederson, o que, analisando só a imagem, dá a impressão de que foi um lance maldoso, mas quem olha o lance no jogo realmente vê que não foi. Então a expulsão foi exagerada e a expulsão inevitavelmente mudou a história do jogo. É claro que nós não podemos nos apegar no fato de termos um jogador a menos para justificar tudo o que aconteceu dali em diante. Claro que não. Foram muitos fatores que contribuíram para a nossa derrota ser do jeito que foi. Os gols, acho que tirando o último gol, que foi um chute à distância do Sané, os outros gols foram todos com profundidade, quebrando nossa linha de defesa, que estava adiantada, como o Dassler falou. Se nós jogamos com a linha de defesa adiantada, nós temos que ter a cobertura necessária para os avanços dos jogadores do City e de quem quer que seja. E os jogadores do City, sendo rápidos do jeito que foram, fizeram o que quiseram com a linha de defesa adiantada.
se colocavam em posição de regularidade, sabiam explorar o impedimento para não serem pegos fora de posição, e quando nossa linha de defesa ia dar por conta, eles já estavam 2 metros na frente. Foi assim no primeiro gol, foi assim no terceiro gol do Gabriel Jesus e no quarto gol do Sané. Todos explorando a nossa linha de defesa adiantada. E isso foi porque o Mané tinha sido expulso? Não, não foi. É porque o nosso posicionamento é assim. Nos jogos em que isso funciona, a gente consegue vitórias excelentes, como foi contra o Arsenal e como tantos outros jogos. Mas nos jogos em que nossa defesa pega fora de posição, a gente dá vazão a tomar esse tipo de gol o tempo todo. E isso sem falar da bola aérea, que foi o segundo gol, né? O lance ali, o Moreno estava na marcação do Gabriel Jesus, e o Moreno abandona a marcação do Gabriel Jesus para ficar, salvo engano, do De Bruyne, que estava solto na área. Aí o Gabriel Jesus avança nas costas do Matip e cabeceia sozinho, quase na pequena área. Não dá, velho. E ele não é um jogador alto. Tipo, não é Sim, aquele exatamente. centroavante altão. Exatamente. Então, enfim, claro que isso tudo tem que ser discutido independente da expulsão do Mané. A gente também não pode usar isso de muleta. Mas que o jogo teria sido um outro jogo se não tivesse sido expulso, seria. Poderia ter sido 1-0, como já estava o placar 1-0, ter acabado 1-0, a gente teria perdido o jogo mesmo assim. Mas teria sido uma outra partida, e isso é inegável. Então, claro que a gente tem que colocar tudo com o devido peso, não se desesperar, não achar que isso significa que a temporada vai acabar em fracasso e nem nada disso. Porque, por exemplo, na temporada 15-16, nós ganhamos de 4-1 do City lá em Manchester e o City terminou na nossa frente na tabela. Então, é um jogo, tem que ser analisado como um jogo, mas também não podemos ficar só na discussão da expulsão e esquecer as outras coisas. É isso aí. Olha, só para o adendo, assim, que o Sérgio comentou sobre o Mark Clattenburg. Para quem não conhece, quem está nos ouvindo não conhece, ele foi um árbitro da Inglaterra, um grande árbitro, inclusive, acho que foi até eleito o melhor, era do padrão FIFA, apitou o jogo de Copa do Mundo. É um árbitro, assim, muito bom, um árbitro de renome. E ele também, né, com a sua análise, né, principalmente uma análise de quem já tem muita experiência, já que ele não apita mais, hoje ele é comentarista, ele viu que não viu maldade e ele, se tivesse naquela situação, não aplicaria o cartão vermelho. Então, só o adendo para deixar a informação ainda mais clara, mas concordo muito com o que o Sérgio falou, com o que todos falaram aqui. Eu acho que tudo bem coerente. Tem mais algum complemento dentro do que foi falado, Dazzler? Não, é só para deixar claro que não é que seja um problema o Liverpool jogar com a linha de defesa dessa forma. Acho que é muito mais a proposta de jogo do Klopp, como era no Dortmund, né? E isso certamente permite ao Liverpool muitas outras coisas boas, gerar situações ofensivas quando ele recupera a bola nessa parte do campo, né? A meu ver, é muito mais um ajuste ali de defensivo, né? Ajustar esse comportamento, tentar deixar os defensores mais confiantes também, né? Essa questão mental é muito importante em jogos desses, em que uma bola respingada, o De Bruyne dá um passe de primeira ali, e é um senhor jogador, principalmente para esse tipo de lance, e aí desmorona tudo, né? Então requer muita concentração defensiva. E o Liverpool já na estreia, a meu ver, perdeu 2 pontos fora de casa contra o Watford, né? Foi isso, né? Se tiver errado, me corrijam. E por desatenção defensiva, por desconcentração, né? Então acho que passa muito por aí do que simplesmente se pensar, vamos jogar com a linha defensiva recuada. Não, a proposta do time é essa, né? E acho que ele vai insistir nisso até o final e tem todo o crédito para fazer isso. A questão é de ajustar, mas vou concordar também que o Liverpool insistiu até o final pelo Van Dijk do Southampton, mas deveria ter tido um plano B, porque os defensores que tem hoje não estão do nível do top 5 da Premier League. Gosto do Lovren, acho que os 3 zagueiros têm alguma qualidade, o Klavan e o Matip, mas se tivesse um zagueiro 5 estrelas ali, eu costumo dizer que quando tem um zagueiro desse nível, todos os outros defensores crescem juntos, e o Liverpool
Espero que não, né? Talvez, não sei, vamos ver. Mas pode pagar o preço por não ter um jogador desse nível ali no seu elenco. Eu acho até que questão de zagueiro, acho que ele tá muito... Está um pouquinho em falta no mercado, para ser bem sincero. E assim, tem zagueiros muito bons, mas você não vê uma abundância de zagueiros fantásticos. E os que tem, né, são... dificilmente a gente ia obtê-los. A melhor opção do mercado seria realmente o Van Dijk. Mas, né, eu concordo que poderia ter umas opções. Mas eu acho que se o Klopp quer muito, eu acho que eu quero muito também, porque eu tenho certeza que o Klopp, quando trouxesse o Van Dijk junto com o Matip, seria uma dupla defensiva de muita presença, de muito peso. Mas ainda acho que mesmo que os dois estivessem jogando para o Liverpool, se fossem titulares todos os jogos, tem umas coisinhas táticas para arrumar, porque o problema aí está mais tático do que técnico. E só para pegar um gancho, a questão individual, claro que quando o jogador tem uma certa dificuldade, o indivíduo, é meio inevitável que o coletivo também agrave um pouco o problema de posicionamento. Deixa eu falar uma coisa aqui a respeito do Mark Clattenburg. A gente já falado que ele é um árbitro respeitado, isso e aquilo, então vou falar alguns jogos importantes que ele apitou para você ver que o mundo do futebol confia nele, a UEFA confia nele. Então a visão dele a respeito do lance do Mané, ela pode não ser unânime, né? Porque ele disse que você tem que acreditar. Mas o fato dele dizer, com a experiência que ele tem, já faz com que a gente pense direito. Opa, será que é isso mesmo? Ó, ele apitou a final da Olimpíada de 2012, ele apitou a final da Supercopa da UEFA de 2014, apitou a final da Liga dos Campeões 2015-2016 e apitou a final da Euro entre Portugal e França. Então já dá para você ver que ele tem um respeito, ele tem um nome dentro da arbitragem. E agora sim, para honrar o nome Leandro Wikipédia, né, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Além de árbitro, o nosso Mark Clattenburg é eletricista. Beleza. Que beleza. Não sabia disso. Pois é. Vivendo e aprendendo, né? Super vejo ele lá arrumando a fiação da casa. Pois é. Imagina ele ajeitando a resistência do chuveiro, hein? Deu até vontade de tomar banho. Sérgio, ia falar alguma coisa antes? Não, eu ia pegar só o gancho do que o Cleide estava falando, de o problema ser muito mais tático do que individual, do que de técnica de cada jogador, que só gosto de lembrar sempre de uma passagem que o Klopp, na coletiva de imprensa, quando ele foi apresentado como técnico do Liverpool, uma das principais coisas que ele falou naquela primeira entrevista dele foi que o trabalho dele ia requerer tempo, que ele ia ajustar o time aos poucos e tal, que não ia ser uma coisa do dia para a noite, mas que o primeiro passo era parar de tomar gols. Que quando a gente consegue parar de tomar gols, fica mais fácil ganhar os jogos quando a gente consegue fazer gols. Então, ou seja, o foco dele demonstrava que ia ser primeiro no aspecto defensivo do time, para depois passar para o aspecto ofensivo. E o que a prática demonstra é que a gente conseguiu ser um time muito mais ajustado do meio para frente, um time insinuante que faz muitos gols e que tem jogadores brilhantes, mas que o problema defensivo continua sendo uma questão recorrente nessa uma temporada e meia e agora início da segunda, né? Então é algo que a gente fica pensando, poxa, se o foco era parar de tomar gols, a gente não conseguiu ainda fazer isso. A gente consegue fazer muitos gols. Mas olha, tem, né, tá até um processo. Tem técnicos que levam muito mais tempo para poder ajustar o time, né? Gosto de dar esse exemplo aqui. O Alex Ferguson levou 6 anos para começar a ser campeão pelo Manchester United. Claro que a gente tem que salvar as devidas proporções, mas realmente é uma coisa que a gente ainda espera muito do Klopp. Vai ser a principal cobrança que ele vai ter, né? Porque a gente tinha 2 problemas. Primeiro era furar bloqueios defensivos, assim, o famoso estacionar o busão, park the bus, e arrumar o posicionamento defensivo. Temos 2 desafios frente a Klopp. Klopp está conseguindo lidar com um deles,
conseguindo ter um time muito ofensivo, um time muito rápido, que deixa a marcação para trás, né? Mas posicionamento defensivo é a coisa que a gente espera dele, e isso preocupa a gente, eu confesso. Porque, por exemplo, tem times que têm um nível muito menor do que o Liverpool, mas eles sabem defender muito bem. Até mesmo o Southampton, o West Brom, os times comandados pelo Tony Pulis, né? Até o Big Sam, sabe? Ele manja um pouquinho mais de defesa, apesar de os times dele não serem primorosos, mas seria interessante ter alguém do staff que cuidasse disso com maestria, mas não sei, isso é realmente complicado, e a nós só resta torcer para que esse problema seja sanado o mais breve possível, para que isso não nos tire pontos importantes ao longo da temporada. Posso fazer um adendo aí? Pode tudo, cara. Pode até destampar as panelas aqui. Não, é porque eu tava pensando em cima dessas comparações com outros treinadores e acho que é importante ressaltar que às vezes é uma questão de escolha, né? É uma questão de pensar o que você vai privilegiar mais quando for montar o seu time, né? E o Liverpool é um time hoje com uma linha de frente que é muito mortal, né? A gente viu ontem o Salah criando uma oportunidade, por exemplo, com o Mané ali, que foi coisa bonita, né? Coisa que aconteceu contra o Arsenal várias vezes, por exemplo. Então é muitas vezes uma questão de escolha e de qual risco você vai querer correr mais. Você vai querer jogar atrás o tempo inteiro e talvez criar um pouco menos. E acho que o elenco do Liverpool é montado muito à feição da visão do Klopp sobre futebol também. E acho que uma ideia de jogo muito interessante hoje, né? Então eu acho que é questão de ajuste. Acho que é questão de ajuste e o jogo ontem foi muito condicionado pela expulsão e a partir dali desencadeia muita coisa, né? Então não vejo que o do Liverpool deve mudar, digamos assim, a sua ideia por conta de um resultado, mas sim, aperfeiçoar o que tem de problema aí, e todos nós já falamos bastante aqui. Alô, galerinha! Aqui quem fala é Milton Neves. Ouçam o programa Melwood Pub, pois falou em podcast, falou em Melwood Pub. O melhor programa sobre o Liverpool nessas internets. É um programa que engana menos do que o craque Neto Gaúcho de Erechim. Fique ligado. Buenas, então, passando a régua nesse jogo do City, depois de todas as considerações, é momento da gente ouvir um pouco o que tem de novidades aí com o Celso Gabaldi. Chega mais! Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Celso e eu vou passar mais algumas notícias do Liverpool pra você aí, ouvinte do Melwood Pub. Começando com a suspensão do Mané. A FA vai manter os 3 jogos de suspensão pro Mané, ele que fez aquela falta que muitos discutiram no final de semana passado, na falta em cima do goleiro Ederson do Manchester City. Na minha opinião, o Mané foi visando a bola, ele nem olhou pra cara do Ederson, mas a FA não entendeu como lance sem intenção de acertar o jogador adversário, né, que no caso era o goleiro Ederson, e manteve os 3 jogos de suspensão pro Mané, que na Inglaterra funciona assim, então 3 jogos de suspensão, não é que nem aqui no Brasil que é só 1 quando você é expulso. Lá na Inglaterra são 3 jogos e o Mané vai pegar esses 3 jogos de suspensão, vai ficar fora contra o Burnley, contra o Leicester City pela Premier League, e na outra quarta-feira, que é na quarta-feira seguinte do jogo da Premier League, que é o jogo pela Copa da Liga, que também é contra o Leicester, o Mané vai ficar de fora desses 2. Felipe Coutinho tá voltando a ser relacionado pro Liverpool na partida contra o Sevilla. Se você estiver ouvindo isso antes ou depois da partida, o Coutinho foi ou vai ser relacionado. Só não sabe, acho que o Coutinho vai iniciar como reserva, né? O Mané pode jogar a Champions League, então o Coutinho provavelmente vai iniciar como reserva, pode entrar no segundo tempo, na posição ali no meio campo, ou na ponta esquerda, como ele vinha jogando na temporada passada. Não sei, a gente tem que esperar para ver, mas o que interessa é que o Coutinho vai voltar a ser relacionado pelo Liverpool. E o Klopp sempre irreverente, né? Ele foi perguntado por um jornalista espanhol sobre o que ele preferia ouvir, o hino do Sevilla ou You Never Walk Alone. O Klopp respondeu, né, daquele jeitinho dele, né?
Ele respondeu: eu prefiro ouvir 100% o You Never Walk Alone porque eu não entendo uma palavra do que o seu hino tá cantando, né? Fazendo referência ao hino do Sevilha. Pro jornal espanhol. O Jürgen Klopp é muito piada, né? E é basicamente isso, galera. Eu sou o Celso, meu Twitter é @CelsoGabaldi, eu sou o criador da Enfield Brasil. Espero que vocês tenham curtido. Bom programa pra nós. Valeu, fui. É nóis, galera. Falou. Depois de ouvirmos o Celso, é hora de falar de UEFA Champions League. Liverpool estreia contra o Sevilha. Depois de um jogo difícil no fim de semana, tem um jogo que também vai ser difícil contra o Sevilha, mas é em terreno hostil aos espanhóis. E é um desafio. Liverpool vai, pelo menos, contar com Mané, que não está suspenso para a Champions League. Coutinho pode estar de volta, um reforço e tanto para a sequência da temporada. O UEFA Champions League, jogo contra o Sevilha, primeiro compromisso. E aproveitar também esse assunto de Champions League, Premier League, tudo um próximo do outro, para também fazer algumas considerações quanto à rodagem do elenco, o quanto vai ser necessário fazer uso das peças que estão no grupo. Primeiro eu quero ouvir o Leandro Martins a respeito dessa estreia na Champions League. O que tu espera desta primeira partida contra a equipe do Sevilha? Bem, a gente vai ter a famosa noite de Anfield, a noite europeia de Anfield. A gente vai jogar em casa numa Champions League depois de um tempo, assim, na fase de grupos depois de um tempo, e eu espero nada além da vitória. O Sevilha teve algumas mudanças, deu uma abalada, mas ainda são 11 contra 11. A gente sabe que tudo pode acontecer dentro do futebol. Eu espero muito uma vitória. Eu sempre sou daqueles que 1-0 para mim é goleada. Eu acho que vencer, independente do placar, é o que importa. Você pode tomar 5 gols, mas se você fizer 6, aí para mim tá tudo ok. E vai me falar também, não só do Sevilha, a gente tem 2 jogos em Anfield, que é contra o Sevilha e contra o Burnley. São os próximos jogos. E depois disso, faremos 3 jogos em sequência fora de casa. Contra o Leicester pela Premier League, depois contra o Leicester pela Copa e depois contra o Spartak. Então eu acho que jogos em Anfield são muito importantes para a gente se impor. Então eu acho que contra o Sevilha a gente não pode dar chance. A gente tem que ir para cima, a gente tem que mostrar que na nossa casa quem manda somos nós. E a gente tem que vencer de qualquer forma. Eu acho que uma vitória assim para início de Champions, para início do grupo, acho que uma vitória, quem vence primeiro sempre acaba saindo na frente. Então é muito bom que a gente não perca pontos, principalmente jogando em casa. Quero ouvir então, Cledir Cavalcante, sua projeção para o jogo contra o Sevilha. Meus queridos, finalmente as noites europeias no Anfield, pela fase de grupos, estão de volta, né? Aqui eu particularmente estou muito animado, já contando os segundos para quarta-feira, né? Que aí a gente, do jogo anterior, a gente só leva o aprendizado mesmo, deixa para trás e o foco é para frente e vamos mandar para frente. Eu espero realmente uma vitória. Eu só não espero um jogo fácil, mas quem é o Liverpool sem jogo fácil, na verdade? Eu espero uma vitória sim, porque nosso time vai estar completo, ainda vai ser reforçado, possivelmente reforçado pelo Coutinho. Não acredito que o Coutinho comece jogando, né? Tanto pela fase de recuperação, também dando prioridade aos que já vêm jogando. Mas acredito que se ele tiver escalado, ele pode entrar no decorrer da partida, pode já mostrar lampejos do Coutinho que ele já está acostumado. Mas independente disso, a gente vai com o time completo, nós não temos desfalques, além dos desfalques que a gente já sabe, que é o Klein, que é o Lallana, o Coutinho voltando, mas o Mané a gente vai poder contar com ele, isso é ótimo, apesar a expulsão dele não vale para as competições europeias, somente para as competições domésticas, incluindo as Copas. E tem tudo para ser um grande jogo, um espetáculo de bola, certo? Um jogo imperdível, um jogo fantástico, assim. E eu já palpito que a gente vai ganhar de virada, sabe? Para ter aquela emoção. Mas eu espero muito e eu acredito que até a gente vai ver peças tipo o Ox. Acho que o Ox também pode fazer sua estreia pela Champions League, pelo Liverpool. E
E ele pode já mostrar coisas boas também. Então você acha que a gente vai ter uma virada? Vai ser tipo, Firmino faz aquele gol aos 90 minutos e tira a camisa e vai pra galera? Não, vai ser vai ser aquele, a gente vai pro intervalo perdendo, a gente vira ao longo da partida e no momento de pressão do Sevilha no final a gente faz o gol com o Firmino, com aquelas danças malucas dele, pra comemorar. É incrível como a gente sempre torce pra um jogo assim, né? Cara, se procurarem no meu Wood Pub, a gente já tem um histórico de jogos. A gente já tem um histórico de querer jogos assim. Não, e até o Dassler, que também acompanha a mídia, né, vai concordar comigo que muitos consideram o Liverpool um dos times mais divertidos de se ver jogar, sabe? Eu acho que sim, no momento, sem dúvida, né? Tem sido muito bacana. Jogo com o Arsenal, por exemplo, jogos da Champions contra o Hoffenheim, enfim, teve muita coisa legal e acho que muito bom ver o Liverpool de volta à Champions, né? A Champions ganha muito com a presença de um time com 5 títulos europeus, enfim, sempre muito lembrado pela final contra o Milan e voltando com condição de fazer um grande torneio, né? Mantendo seus jogadores aí. Acredito que o Coutinho deve começar no banco, aí começar a entrar aos poucos. O Klopp certamente vai dar um gelo nele aí, talvez, né? Imagino. E aos poucos vai reconquistar o seu espaço. Não sei se no meio, não sei se pela ponta, mas acho que vai ser um grande jogo contra o Sevilha. Sérgio, quero ouvir o que tu tá esperando deste confronto contra a equipe do Sevilha. Bom, amigos, de antemão também já expresso minha felicidade incontida de ver o Anfield novamente numa noite de Champions League, torcida maravilhosa cantando. Realmente sempre são momentos especiais, parece que tem algo diferente quando é pela Champions League. O Will Never Walk Alone soa mais alto, o estádio fica mais bonito, é um negócio incrível, então eu já estou ansioso também desde já. E assim, sobre o jogo em si, eu obviamente também espero uma vitória, não acho que vai ser um jogo fácil. O Sevilha é um time que tem determinadas características de jogo que são muito similares às nossas, inclusive a defesa não tão segura quanto o ataque deles, tem sido assim desde do Sampaoli, agora com o Berizzo de técnico, tem mantido essa pegada deles também, de ser um time insinuante na marcação, rápido e que faz muitos gols e que também acaba eventualmente também cedendo muitos gols. Mas assim, eu tava dando uma olhada no estilo do Sevilha nas últimas partidas, eles têm jogado muito com 4-1-4-1, que em determinado momento de jogo pode se converter em um 4-3-3, com os dois pontas, né, os alas pontas, que tem sido o Jesus Navas de um lado e o Nolito pelo outro lado, se aproximando mais do centroavante deles, que tem sido o titular, tem sido o Ben Yedder, que também é um jogador muito rápido, é um jogador interessante. E quando eles estão na recomposição, aí os dois alas recuam, fazem uma linha de 4 com os dois meias, que tem sido o Ganso e o Pablo Sarabia, e aí fica aquele 11 de volante mesmo, mais fixo ali, então fica um 4-1-4-1. Então, eles são um time também que tem uma fluidez muito boa no meio campo, são jogadores interessantes, jogadores que têm um estilo similares aos nossos, de serem polivalentes, assim, de saberem se adaptar a determinadas posições, de fazerem cobertura de marcação, recuar mais para cobrir marcação, como um jogador nosso que tem uma qualidade muito grande de fazer isso é o Lallana, que infelizmente está de fora. O Lallana sabe descer para o ataque, se unir aos jogadores de ataque, mas também cobre um espaço de campo muito bom. Então é um time que preza muito por isso também, assim como o nosso, o Sevilha. Então eu acho que vai ser um jogo que vai ter situações de jogo muito variáveis, momentos em que um time vai estar mais atacando, momentos em que o outro time vai estar melhor. Acho que vai ser um jogo muito lá e cá. Como a gente está com o fator de jogar em casa, de ter o apoio da nossa torcida e de, apesar do jogo de ontem, estarmos em um momento bom, termos começado a temporada em um momento bom e termos os nossos jogadores à nossa disposição, inclusive o Coutinho,
Então eu acho que nós vamos ganhar sim, mas eu acho que vai ser um jogo com a pegada assim, 2-1, 3-2, alguma coisa nesse sentido aí também. Eu acho que vai ser um jogo que vai deixar a gente com o coração na mão em alguns momentos. Acho que o Coutinho deve começar no banco também, mas com certeza deve entrar no segundo tempo, a não ser que a questão física realmente o impeça. Mas pelo que tem se desenhado, eu acho que ele entra sim nos últimos 25, 30 minutos do jogo ali. E eu acho que vai ter gol do Firmino e vai ter gol do Mané também. É isso aí. Eu vejo esse jogo bem... aquela partida lá e cá, o jogo aberto. Vai ser um jogo bem divertido de se ver. Muito provavelmente as características dos dois times vão acabar aflorando dentro de campo. O Liverpool vai ter um jogo bem aberto contra o Sevilla. E é aquele jogo que, de certa forma, vai ser um pouco uma espécie de revanche aquela final da UEFA Europa League, que teve aquela virada. Acho que esse jogo de certa forma vai ter essa sensação. Para alguns pode ser que sim, né? É o primeiro confronto entre os dois times desde aquela final em Basel. Olha, eu acho que esse jogo vai ser, como costuma dizer o Mauro César Pereira, um placar bailarino. Tá com toda a cara de que vai ser baseado em um placar bailarino esse jogo. Eu vejo a primeira partida assim em casa como um fator que vai ajudar bastante no time para pegar confiança na competição. Estreia em casa dá uma tranquilidade maior para a equipe poder criar uma casca já para a sequência da Champions League e encarar a competição de forma bastante segura. Vai ser aquele jogo difícil, porque os times espanhóis costumam sim fazer grandes exibições nas competições europeias. Olha, vou te falar, o Liverpool precisa abrir o olho contra o Sevilla. O time espanhol sempre trata de complicar a vida. Mas é jogo que eu acredito que vai ser realmente um palpite de vitória do Liverpool, mas com aquele placar cheio de gols lá e cá e muita emoção, que eu acho que isso faz parte da brincadeira. E eu queria saber se tem mais algum complemento de algum de vocês a respeito desse jogo contra o Sevilla. Dazzler, tem algum complemento a respeito dessa partida? Um pouco do que esperado da diferença dos times? Não, o que acho que dá para complementar é que é um jogo bem interessante do ponto de vista técnico mesmo, né? São duas equipes que jogam futebol bem vistoso. O Sevilla vindo da gestão do Sampaoli agora para a gestão do Berizzo, que é um treinador com ideias semelhantes à do Bielsa e propõe um jogo bem legal, agradável, né? E enfim, a equipe que sofreu algumas perdas na janela, se reformulou e tem começado o campeonato espanhol bem. E a gente tendo a possibilidade de ver o Ganso, né? Num jogo contra o Liverpool, por exemplo, é bem interessante. Então, dadas as considerações desse jogo contra o Sevilla, eu vou passar apenas para só fazer um pequeno destaque a respeito da rodagem de elenco. Eu acho que é importante destacar esse quesito, até porque considerando que tem Champions League e Premier League, daqui a pouco vai surgir aí a estreia do Liverpool na Copa da Liga Inglesa, então vai ser necessário um elenco bastante encorpado. Eu quero ouvir do Cledi Cavalcante qual é o tamanho da importância de se ter um elenco capaz de ser rodado, né? Digo, no sentido de variação de jogadores à medida que tem muito compromisso pela frente. Olha só, importantíssimo, uma coisa que era alvo de discussão, que o Liverpool não tinha elenco com profundidade. Eram jogadores que acabavam tendo que disputar muitos jogos, e aí tivemos inclusive problemas com lesões geradas principalmente pelo desgaste. E hoje nós temos um elenco maior, mas não é maior no sentido de tem mais gente apenas, mas é maior com qualidade. Nós temos jogadores inclusive versáteis que podem cobrir mais de uma função, podem serem acionados de diferentes formas, né? Você olha para o banco do Liverpool agora, você agora tem opções, né? E opções de variados tipos, tanto daqueles que vieram da Academy, tanto das contratações desta temporada, que todas se encaixam muito bem na equipe, certo? Talvez a maior preocupação, né, sempre é a questão que
Nós temos assim 4 zagueiros do elenco, fora os zagueiros da Academy, da categoria de base. Mas, por exemplo, um problema muito constante que tínhamos era as laterais, e hoje temos 2 até 3 jogadores por posição. Você olha para o lado esquerdo, além do Milner, que pode jogar lá caso seja realmente necessário, mas agora temos o Robertson e o retorno, entre aspas, do Alberto Moreno. No lado direito, o Klein está fora, mas nós temos o Alexander Arnold, temos o Gomes, temos até uma terceira, dizendo assim, quarta opção, que é o Flanagan, né? Ou seja, nós já suprimos esse problema, temos várias opções para o meio, inclusive o Ox, que não só joga nas pontas, joga no meio, enfim. E nós estamos aqui prestes a começar a Champions League, né? E também tem a Copa da Liga Inglesa, no segundo semestre vai ter a Copa da Inglaterra, e a Premier League por si só, né, os seus 38 jogos, normalmente está quase um campeonato brasileiro, que é quarta, domingo, e aí temos gente para trabalhar. Muito importante ter profundidade desse elenco, e o que é importante aqui, é profundo o elenco em termos de contratações, jogadores que vieram de fora, mas também há espaço para que jogadores da nossa categoria de base possam ter seus minutos, como o Woodburn, como o Arnold está tendo agora, com o Harry Wilson muito em breve, o Brewster. São jogadores que estão se destacando no Sub-18, Sub-23. Inclusive o Sérgio pode falar um pouquinho mais propriedade do que eu, mas é importante demais, e eu vejo hoje com o elenco, uma coisa que era um problema nosso, muito recorrente, hoje podemos ficar até mais tranquilos, certo? O pessoal pode reclamar de uma peça ou outra, mas no contexto, no geral, esse time está bem completinho, bem amarradinho, e agora com a ausência do Mané, no caso por expulsão pela Premier League, nós não vamos ficar desamparados, porque nós teremos opções para suprir enquanto ele estiver ausente, né? E com isso também vamos evitar as lesões por desgaste e torcer para que as lesões de jogo mesmo, as lesões que são corriqueiras, que normalmente acontecem, elas tendem a diminuir, torcer para que diminuam, inclusive. Mas eu particularmente falo que eu estou bem satisfeito com o elenco que a gente tem agora, certo? Sérgio, quero ouvir então a tua visão quanto à rodagem de elenco para a temporada, que vai se mostrar importante. Sim, com certeza vai se mostrar importante, até porque temos alguns probleminhas ainda de contusão, né? E já estamos aqui com o coração na mão com relação ao Danny Ings, que acabou de sair nessa manhã sentindo uma suposta lesão no jogo do Sub-23, ele que estava se recuperando para voltar e talvez tenha que ficar afastado mais um tempo, então já é mais uma perda aí, além de Lallana, enfim. E tem também, assim, pensar nisso que o Cleide estava falando, pensar que nós temos peças interessantes nas nossas categorias de base e não temos que ter medo de usá-las. É claro que você não vai pegar simplesmente um jogador que estava jogando até hoje no Sub-23 como Harry Wilson e simplesmente jogar ele no time titular contra o Sevilla na Champions League. É claro que as coisas não podem ser feitas dessa maneira. Mas assim, com esse problema do Mané, que pode ficar até 3 jogos suspenso, já estão aí algumas notícias dando conta de que a Federação Inglesa não vai atribuir a conduta como intencionalmente lesiva e talvez ele não precise ficar os 3 jogos, mas não é nada confirmado, então nós temos que nos preparar para essa possibilidade. Então, com essa chance do Mané ficar até 3 jogos de fora na Premier League, e com a Copa da Liga já chegando também esse mês, teremos 2 jogos seguidos com o Leicester, um pela Premier League e o outro pela Copa da Liga, está chegando a hora de começar a rodar o elenco, sim, porque com jogos 2 vezes pela semana, pelo menos por um futuro próximo, nossos jogadores não podem ficar jogando 75, 80, 90 minutos, quarta e domingo, quarta e sábado, não dá, porque aí nós vamos correr risco de termos novas lesões. Então temos peças interessantes para utilizar, mesmo com os empréstimos de Ryan Kent e Shea Odio, nós temos jogadores de lado de campo, inclusive o Ian Danda, que hoje foi o nosso jogador que fez o gol da vitória contra o Manchester City. É um jogador interessante que eu acho que já cabe começar pelo menos a treinar junto, a ser relacionado para partidas. O próprio Harry Wilson
o Ben Woodburn, que pode jogar também não só de centroavante, mas ali pelos lados de campo, tem que começar a utilizar assim. Não tem que ter medo e confiar nesses jogadores, porque tudo que a gente vê até agora dá sinais de que eles são jogadores interessantes. Temos também o Gruitch, que ainda não teve uma sequência como poderia ter tido. Enfim, peças não faltam, mesmo que a gente questione um ou outro jogador que poderia ter sido contratado e não veio, como o Lemar, como o próprio Van Dijk para a defesa, enfim, mas o que nós temos para trabalhar nos permite não precisar ter um 11 titular semana sim, semana não. Nos permite ter pelo menos uns 14, 15, 16 jogadores confiáveis para administrar esse elenco. E eu acho que isso é algo que o Klopp pretende fazer. E eu espero que faça, porque a nossa temporada de 2013-2014, que quase terminou em título, um dos fatores que é sempre considerado nos debates de o que foi que faltou para sermos campeões foi isso, foi termos elenco. Porque apesar de termos tido uma temporada em que quase não houveram contusões, a superficialidade do nosso elenco não permitia uma rodagem em momentos importantes, como no final da temporada, quando o Henderson foi expulso e perdeu os últimos jogos, e os últimos jogos foi o que decretou a nossa derrocada no título, que foi o jogo contra o Chelsea e o jogo contra o Crystal Palace. Jogamos sem o Rendo nos dois, e não tinha peça para repor naquele momento, porque o elenco era raso. Então, para que a gente não fique no quase de novo, tendo 4 competições para jogar nessa temporada, é bom que a gente comece a rodar o elenco sim. De fato. Eu quero ouvir então, Dazzler, assim, a questão da importância de ter um elenco bastante, não só numeroso, mas também ter peças que possam ajudar a equipe ao longo da temporada e manter um pouco da proposta que se tem. Acho bem interessante esse tipo de discussão, Maurício, porque acho que está muito inserida no contexto do projeto de futebol do Liverpool, né? Que é de ter um time jovem, um time rápido, e você simplesmente não faz isso sem promover jogadores jovens em algum momento, sem manter um elenco jovem e sem manter um elenco saudável e com o tanque cheio, digamos assim, né? Então, se você não rodar, você não vai conseguir executar essa proposta sempre, né? E acho bem interessante porque o Liverpool me parece ter um elenco na medida ideal para esse tipo de rodízio hoje, com as competições que vai jogar. Pode suprir nas Copas, principalmente nacionais, aí, dar oportunidade para jogadores como o Gomes, que vocês já citaram, como o Solanke, enfim, como o Grujic, fora outros que certamente tem por aí, o Arnold, né? Gostei muito do Robertson, que chegou do Hull City, que me parece um jogador bem interessante. Enfim, não se apegando a nomes, mas principalmente a ideia, né? Acho que é importante os clubes europeus, de um modo geral, fazem isso melhor que os brasileiros, e você aproveita essas oportunidades para desenvolver outros jogadores, criar alternativas, e o Liverpool tem uma equipe de scouts que trabalha bastante para achar esses valores, não só na Inglaterra como pelo mundo todo, né? A gente vê aí jogadores de várias nacionalidades, então acho bem interessante. Acho que essa é a tendência, de que isso aconteça em vários momentos, principalmente tendo uma Champions League para jogar. As Copas caem até um pouco de prioridade, embora a gente saiba, se for pensar numa perspectiva mais realista, que talvez aí estejam as grandes chances do Liverpool ter um título, né? Porque a Premier League e a Champions League é uma competição, são duas competições muito difíceis. Obviamente o time está na briga, mas acho que pensando no projeto, pensando na sequência de jogadores, vai ser muito executado isso com o Klopp. Leandro Martins, a parte de elenco, a importância então que tem. Bem, como eu tinha falado, a gente vai jogar os 2 próximos jogos em Anfield, e eu tinha mencionado 3 porque eu não tinha visto o Newcastle. A gente vai jogar 4 jogos fora de casa. Assim, a gente vai jogar partidas final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim se você utiliza o mesmo time. Porque a gente para pensar, por que o Lovren não foi titular contra o Manchester City? O Klopp falou que ele já tinha jogado muito e estava desgastado.
Então, aí você tira um cara que já está cansado para evitar uma lesão e coloca um outro cara que está descansado. E é exatamente isso que você tem que fazer. Quando você tem peças, a primeira coisa que você tem que pensar é evitar a lesão do jogador. Independente de qual seja o jogador, ele pode ser titular ou pode ser um jogador do banco. Se você começa a usar ele demais, ele vai se machucar, porque o músculo tende a desgastar e você fica fazendo um esforço repetitivo o tempo todo vai prejudicar. Então, uma lesão de 1 mês fora para uma lesão de 6 meses é um pulo. Então, é uma coisa que deve ser trabalhada com cuidado, porque o que a gente não quer é perder um jogador pro restante da temporada e ficar sem uma peça no banco, né? Sem uma peça que consiga suprir a necessidade que a gente está precisando. E falando particularmente desses jogos que a gente vai disputar, a gente vai jogar contra o Sevilla, depois contra o Burnley. Sevilla a gente joga quarta, contra o Burnley a gente joga sábado, e na terça a gente já tem o Leicester pela Copa. Eu achei que ia ser primeiro pela Premier League e depois pela Copa, mas não, a gente pega eles na Copa primeiro. E no sábado seguinte a gente já tem o Leicester de novo pela Premier League. Então é uma coisa que dá pra gente pensar na maneira de como que a gente usa isso. Tipo, se a gente até inicia aqui um papo sobre goleiro, porque a gente tem 3 goleiros muito bons e que a gente pode usar sim os 3 goleiros. A gente pode. Estão se falando que o Klopp pensa até em utilizar o Karius na UEFA Champions League e o Mignolet seria o goleiro da Premier League. E aí abre aquilo. Será que o Ward vai ser utilizado nas Copas? Isso seria uma coisa que eu faria. Eu acho que a gente tem totais condições de usá-lo, e o fato de termos 3 bons goleiros deixa um pouco de tranquilidade pra gente colocar qualquer um, seja por necessidade, por lesão, suspensão e tal. Qualquer um que entrar, a gente sabe que vai dar conta do recado. Então, se for isso mesmo, se o Klopp quiser o Karius pra Champions, a gente vai descobrir isso quarta-feira, né? Mas se for esse o caso, eu acho que no final de semana, usando o Karius contra o Sevilla, no sábado usando o Mignolet contra o Burnley e na terça-feira usando o Ward contra o Leicester, eu acho que a gente já joga 3 partidas e a gente meio que gasta um jogador, porque eles vão ter um tempo para descansar. E sobre o restante do elenco, é muito bom isso que o Sérgio falou sobre a suspensão do Henderson. Aí foi um momento muito drástico. Naquela temporada a gente precisava de um jogador para fazer a função do Henderson, a gente não tinha ninguém para suprir. Hoje nós temos jogadores que podem fazer várias funções, e se um sai, a gente acaba colocando outro e ninguém sente falta. O Henderson ficou um bom tempo fora no final da temporada passada, e o nosso meio de campo ele conseguiu suprir essa necessidade. Talvez em outros tempos a gente não conseguisse. Essa sequência de jogos vai dar a oportunidade de a gente utilizar vários jogadores. A gente pode usar alguns jogadores titulares, mesclar com os jogadores reserva, usar jogadores da base, mas o que importa é que a gente vai conseguir usar várias peças e como o Gandhi falou, a gente tem qualidade agora. A gente não tem números apenas. A gente tem qualidade, a gente pode utilizar jogadores mais jovens, jogadores que chegaram agora, a gente pode rodar o elenco de uma forma que o Liverpool consiga ter qualidade, não perca o estilo de jogo e a gente evite lesão, né? E ainda falando sobre a sequência de jogos, a gente joga esses 2 jogos em Anfield e 4 jogos fora de casa, e a gente só volta a jogar em Anfield novamente em 14 de outubro, que vai ser num sábado às 8h30 da manhã. E a gente vai jogar contra quem? Manchester United. Então a nossa sequência fora de casa, ela vai ser quebrada por um jogo extremamente importante e um clássico. Então acho que é bom a gente tomar cuidado nesses jogos fora, para a gente evitar qualquer problema, né? Ainda mais uma viagem para enfrentar o Spartak dia 26. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente está fazendo, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com sabedoria, né? A gente não pode simplesmente jogar, como o Sérgio falou, colocar o Wilson numa Champions, ou coisas assim. A gente tem que evitar que esse tipo de situação seja necessária, porque se a gente perde um jogador muito importante de última hora, a gente vai ter que colocar alguém com as mesmas características, ou a gente vai meio que perder o estilo de jogo. Então, se você perde um winger, seja Mané ou seja Salah, você vai ter que colocar o Chamberlain. Se você perde os 2 wingers, aí os únicos wingers que a gente tem no elenco são o Chamberlain, são o Wilson, que faz essa função também. A gente poderia
utilizar o Woodburn ali, mas o Klopp já não tá querendo muito que ele faça essa função. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que agir com sabedoria pra gente não pagar um pouco mais caro no futuro. Essa parte de elenco realmente é importante, até a questão dos goleiros. Vai ser uma sequência complicada. O futebol inglês ele é bastante exigente desse ponto de vista de elenco. Você é safado, você é moleque, você é safado, você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Qual é, parceiro? Aqui quem tá falando é o professor Luxemburgo. Se você não ouviu meu pub, você é safado, você é um moleque. Passada a régua também neste assunto, vamos agora ouvir o que o Caio Marcos tem a nos falar da rodada do Fantasy da Premier League. E aí, pessoal do Mel de Pub, rapidinho aqui, passando mais uma vez para atualizar a nossa liga de fantasy, atualizar os destaques positivos e negativos após 4 rodadas. O sensacional Despacito FC do nosso amigo Erlerson Cruz é o primeiro colocado, 245 pontos e líder isolado da competição, seguido pelo Tourinho SC do nosso amigo Guilherme Tourinho com 227. E aqui uma disputa sensacional pelo terceiro lugar, que está empatada entre o Luiz Azeredo, que é o The Famous Cupites, e o L7 AFC, o time do nosso querido Leandro Wikipedia. O Leandro Martins, que está na bancada desse podcast. São os destaques positivos após 4 rodadas. Brigam ali pelo título do nosso Fantasy, da Liga do nosso Fantasy. Temos que destacar também o Celso Gabaldi, nosso amigo aqui do Enfield Brasil, com 199 pontos, está na 7ª posição. Tabajara FC do Maurício, nosso querido Maurício, com 190 pontos, é o 14º colocado, seguido pelo King Ken FC, time do Cledi Cavalcante. E o meu time, o Balaclavan, está em 26º, consegui sair um pouquinho ali daquela zona de confusão. E infelizmente, com os jogadores do Manchester City contra o Liverpool, e com 164 pontos eu já saí ali da zona de rebaixamento, onde estão os times Reds VE com 130 pontos, o Reds 1892 com apenas 72 pontos, e o Márcio Watch com 66 pontos é o lanterninha da nossa liga. Só nessa rodada eu consegui fazer mais pontos do que ele tem já no campeonato inteiro, mas é assim mesmo, a gente consegue sair, consegue fazer uns ajustes no time. Eu mesmo fiz algumas transferências e consegui sair ali daquela parte de baixo da tabela, me afastar um pouco, né, que ainda estou lá embaixo. Mas esses são os nossos destaques da nossa liga. Queria lembrar a vocês que temos um post lá no nosso blog falando sobre o Fantasy, onde tem também o nosso código da nossa liga. Se você quiser participar, está dado o convite. E tem o nosso post lá no nosso blog explicando tudo detalhadamente como funciona o Fantasy. E também a nossa liga, o código da nossa liga está lá nesse post. Você pode participar, fica aí mais uma vez reforçado o convite. E até a próxima. Valeu! Depois do giro do Fantasy da Premier League trazido pelo Caio Marcos, é hora de nós fazermos as nossas despedidas aqui. Queria agradecer enormemente a participação do Dazzler Marques aqui, gentilmente atendendo o nosso convite. Bom, Dazzler, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, se despeça do nosso público e diga como a gente pode te seguir nas redes sociais, essas coisas, como podemos interagir contigo. Então, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar com vocês, sempre bom estar ainda mais informado por quem acompanha o Liverpool com a dimensão que vocês fazem, e estou à disposição de todos aí nas redes sociais, no Twitter principalmente mais fácil, né? @DasslerMarques, e no All Sport aí
quase todos os dias na cobertura do Corinthians, da seleção brasileira e um pouco também às vezes sobre Felipe Coutinho. Foi o tema que dominou o nosso trabalho aí de alguma forma nas últimas semanas e até me permitiu conhecer o Maurício, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Então, um abraço, parabéns pelo trabalho e tudo de bom a todos. Valeu, e eu quero também agradecer a presença do Sérgio. Bom, Sérgio, muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez, integrando a mesa de debates do Mel do Pub. Valeu, pessoal, foi um prazer mais uma vez. Aqui os debates sempre são de alto nível, discussões muito construtivas, o pessoal que acompanha regularmente o nosso clube, e para mim é um prazer sempre integrar aqui essa mesa. Podem contar comigo sempre que precisarem. Um abraço e o Never Walk Alone, e vamos lá, vitória na Champions quarta-feira. Cleidi Cavalcante, se despeça. Muito feliz de estar aqui novamente, agradeço aos amigos, justamente os que aceitaram o convite, o Dasley e o Sérgio, o Leandro e o Maurício, nossa mesa aqui fantástica. Eu só tenho a agradecer e deixo minha rede social, @Cleidi Cavalcante, me segue que você não se perde. Leandro Martins, seu tchau. É sempre uma pena, assim, é sempre triste quando a gente tá dando tchau, porque o debate é sempre muito bom. Mas se vocês quiserem conversar um pouco, minhas redes sociais são o Leandro Wikipedia, estou em todas. Sou proprietário e humildemente um membro dedicado do Liverpool Supporters Brasil, também estamos em todas as redes sociais. E gostaria de agradecer ao Mel Pub por mais um programa. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Draxler, só que não, pela participação. É sempre um prazer, Draxler. E assim, pelo Mel Pub, eu já convido você a outras vezes também a gente fazer esse repeteco na participação, porque é sempre bom a gente conversar, e eu acho que o papo foi muito legal. E sem me estender muito, fiquem com Deus, galera. Quarta-feira uma vitória, tô com o Sérgio e é nóis. É isso aí, o Mel do Pub 16 vai ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter tido a sua companhia aí do outro lado, com seus fones de ouvido, onde quer que você esteja ouvindo o nosso programa. Você nos segue no @MelwoodPub, também no facebook.com/MelwoodPub, e lá no YouTube procure por MelwoodPub, que você não se perde e acompanha todas as nossas edições deste queridíssimo podcast. Voltaremos em breve, agradecendo sempre a sua audiência e a interação. Aquele abraço e tchau! Praticamente tchau e praticamente até a próxima.